Mas o que eu vi foi o desespero. Pensa em algo desesperado. E colocaram ainda que nós é quem estamos desesperados. Não, porque a ciência está do nosso lado. A interdisciplinariedade metodológico-científica é o que nós utilizamos. Arqueologia, historiografia, antropologia, sociologia, linguística. Nós utilizamos. E, portanto, o que nós queremos afirmar aqui é que poderíamos abrir mão de todo um projeto de criticidade, de desenvolvimento, de divulgação científica, ao tratarmos sobre a Bíblia como um livro de uma época, de um tempo, de toda uma culturidade, dentro de um contexto histórico-social. A Bíblia como um produto de tempo, e que, portanto, foi produzindo diferentes narrativas pela tradição, e sendo incorporada e depois colacionada em um cânon, para poder, de alguma forma, estatuir um modus, entende? De vida daqueles que acreditam. Então, eu posso afirmar aqui que eu até aceito a crítica, eu até aceito realmente, sabe, as pessoas se valerem de um conteúdo publicado por mim para isso. Agora, a bestialidade, ela é muito grande. Inclusive, já tem gente aqui seguindo esta bestialidade. E eu sei que não vai ter coragem de entrar aqui para provar para mim que existe alguma ciência na Bíblia. Não tem como, desculpa, não tem como juntar uma coisa. A Bíblia está acima da ciência. Não sei se eu considero um filme de terror ou uma comédia, um stand-up comedy da Praça é Nossa. Qual é a sua visão do pano de fundo de um estudo científico da Bíblia em relação à Bíblia e à ciência? Depois a gente vai para o Sabino, professor Rafael, que é cristão, e um doutorando já agora no início do seu trabalho. Fique à vontade, Alisson. Mais uma vez aí, uma excepcional noite aí a todos. Professor Sabino, que entrou aqui para o show, e parabéns, Rafael, né, professor Rafael. Você está na minha terra, até os meus 19 anos de idade. Retornei, depois que eu terminei minha primeira graduação. Quando a gente entra dentro daqui, para desmascarar dentro do campo acadêmico, esses falsários que entram e se apresentam como acadêmico, gosta até de colocar o diploma, né, na internet aí para dizer que é professor disso, aquilo, outro. E aí a gente pega num linguajar. Linguajar de malandro, que a gente que vem de periferia, a gente conhece. Porque a responsabilidade social, como um cristão, como acadêmico, a gente tem que mostrar na prática. E, infelizmente, esses caras estão recebendo isso daí. Né? Porque uma pessoa que vem dizer, o Érico está aqui de prova, dá uma carteirada de dizer que corrige trabalhos acadêmicos, né? Sabe muito bem o que é uma referência, sabe muito bem o que é um livro, né, de uma pessoa acadêmica e um TCC, dizendo que um livro de uma pessoa que está lá no livro falando que o livro não é acadêmico, dizendo que é maior do que um TCC. E a linguagem do malandro, a gente conhece por isso aí, Érico. Por isso que eu intervi naquela hora. E aí o cara estava querendo dar carteirada. Eu corrijo trabalhos acadêmicos de faculdade de teologia. Eu sei muito bem que um livro tem maior autoridade do que um artigo científico. Eu disse, como é que é, meu filho? Pois me dê aí o livro que você está dizendo. Do Adalto Lourenço, esse livro aí tem mais autoridade do que um artigo científico. E o próprio livro está dizendo que não é acadêmico. E aí chamo no eixo. Né? Participei, tive o privilégio, eu, Sabino, de participar e desmascarar esse tipo de gente. E o cara continua. E a maneira responsável com que você faz o seu trabalho em relação à Bíblia. Como você, veja, você ouviu aí, né? Assistiu as falas do rapaz aí, né? Balança sua cabeça para mim no momento, você assistiu aí, né? As falas do Leonardo. Não tem como, desculpa, não tem como juntar uma coisa. A Bíblia está acima da ciência. Do ponto de vista acadêmico, da pesquisa, pelos anos que você tem uma trajetória, quando eu estava pensando em iniciar a criticidade, você já estava pioneiro. Qual é a sua visão? Primeiro, se você quiser ter esse comentário, se quiser, não é obrigado, sobre o argumento do rapaz, sobre a sua postura, tudo bem? Ou sobre o que ele falou. E aí, a Bíblia está acima da ciência? Rapaz,
Se fosse uma criança, no sentido lato da palavra, entenderia, porque se trata de uma criança, não tem uma informação, não tem uma formação, até entenderia isso. Agora, a partir de alguém que está nas redes sociais, que se coloca como escritor, tem obra publicada, e aí a pessoa se coloca como especialista em tantas áreas, diz algo como isso, eu só tenho uma questão a entender. Essa pessoa está passando por um problema psicológico muito grave e precisa de tratamento urgente, porque senão pode piorar. É algo precoce e que pode piorar a situação e se agravar. E aí, no futuro, não tem mais como retroagir nem solucionar o problema, não. Por isso que eu falo, uma pessoa que diz que fez, olha só o termo, quando uma pessoa diz que fez uma faculdade, quando a pessoa fala algo como isso, dá a entender que não tem faculdade, não tem nada ali dentro. Então, pelo visto, acho que não fez. Esse é o argumento que eu tenho para dizer. Rapaz, a coisa é mais séria do que eu pensei. Esse é o nível, gente, aqui ó, pediu uma licencinha aqui ao professor Alisson, que é 60 segundos, né? Esse é o nível do rapaz que vai participar de programa de TV, fazer desafio no canal dele, é desmascarado no canal dele. Esse é o nível, aqui ó. Uma narrativa, para ela ser um mito, ela tem que ter paralelismo membrorum. E eu já quero perguntar ao Matheus, o que seria um paralelismo membrorum? E onde tem paralelismo membrorum dentro do conceito de Gênesis? Se ele não souber, não tem problema, eu respondo, entendeu? Paralelismo membrorum. Depois de paralelismo membrorum, ele precisa de ter métrica. Depois de métrica, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter a linguagem. O que ele diz, em um certo sentido, veja, é uma das funções típicas da narrativa, está dentro da chamada estrutura frasal da narrativa, paralelismo membrório. Você tem paralelismo semântico, paralelismo sintático. Então, são elementos, mas o fato de não ter não significa que não seja mito. Porque para ser mito, basta ser uma narrativa cujos símbolos façam parte de um aparato simbólico que também significa realidade. Isso é mito. Esse cara nunca leu Marcel Detienne na vida. Isso é fato. Eu mostrei que não leu. Ele nunca leu Mircea Eliade, porque ele seria capaz de definir. Não, mas o problema é esse daqui, professor. Põe aqui na tela para o pessoal entender. O problema não é simplesmente ele fazer esse desafio. Uma narrativa para ser mito, primeiro nós temos que saber o que é mito, né? O debate é esse, o que é mito. E por muitas vezes a pessoa fala, é mito, mas não sabe o que é um mito, entendeu? O próprio Mircea Eliade, para mim, é o maior exemplo disso, né? De mito. Ele vai conceituar mito como? Mito, primeiro, ele tem que ter poesia. Ele tem que ter poesia. Eu não sei se Matheus concorda com isso. Poesia. Segundo, tem que ter politeísmo. E terceiro, ele tem que ter surrealismo dentro desse contexto. Então tem que ter os três. Veja, ele não sabe o que é mito. Porque a palavra mito se resume num conceito, Sabino. A palavra mito é... Citando acadêmicos, professor, que isso não existe nos livros dos acadêmicos. Não tem. Mito é uma narrativa, veja, verdadeira, que transsignifica a realidade. Marcel Detienne é o maior... Ele disse que é quem? Bakhtin? Bakhtin narrativa. Em mitologia, hoje um dos grandes nomes chama-se Marcel Detienne. Marcel Detienne vai dizer, o mito para nós é um fato natural, uma narrativa verdadeira que transsignifica a realidade. O mito vai atender toda uma construção. Veja, não é o problema isso aqui. A gente está hoje para discutir não questão de mito. Agora... Não tem como, desculpa, não tem como juntar uma coisa. A Bíblia está acima da ciência. Essa declaração feita pelo Leonardo Andrade de que a Bíblia está acima da ciência. E nós vimos o problema que o Brasil passou justamente por isso. Venda de feijão milagroso. Mais uma vez, pessoal, uma boa noite aí para todos vocês. Professor Alessandro, isso aí é uma teologia muito forte norte-americana, né? É uma espécie de americanização teológica. Quando a gente estuda um pouco da história básica, lá no 9º ano, 8º ano, tem aquela crença da teoria do destino manifesto, né? E daí, isso vai respingar muito na teologia do domínio. E o senhor mencionou hoje aí. Essa teologia do domínio, ela tem sido introjetada de uma maneira muito sutil e agora está extravagante no Brasil. O que é que a gente percebeu com essa teologia do domínio? Uma politização dos evangélicos,
né? Os evangélicos que eu falo aqui, os evangélicos mais, digamos assim, elitizados, né? Aqueles que têm a mente do povo na mão, na palma da mão, e no discurso ali do dia a dia do púlpito, né? Até esses dias estava conversando com um membro de uma igreja, onde ele sataniza partidos políticos em detrimento de outros. Então, toda essa discussão e esse discurso que tem sido espacializado aí nas igrejas, o que repercute na fala do Leonardo, quando diz que a Bíblia está acima da ciência, é justamente um plano, um projeto evangeliquez de muitas décadas, onde os evangélicos estão tentando politizar-se mais e mais e fazer da Bíblia um novo código ético-moral do Brasil. Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu fico aterrorizado quando eu vejo as pessoas na igreja. Nós tivemos uma lição de escola bíblica, professor Alessandro, totalmente politizada, onde falavam mal de grupos minoritários. Que isso? Falavam que o que tem-se no Brasil nos dias atuais é uma ideologização de gênero, que nós sabemos que nas escolas nunca existiu. Falavam mal da questão da teologia, da missão integral, dizendo que ela era marxista, coisa que, na verdade, os teólogos, como o fundador, que é o René Padilha, que tanto lutou para causas sociais, ele não tinha relação nenhuma de maneira direta, mas eles fizeram de uma maneira tão desonesta, e daí disseram que tudo está no mesmo pacote, né?